Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Irmãos, eu estou nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu queria deixar uma palavra que se encontra no livro de Jeremias. O capítulo é o 1 e o versículo assim, o 5, que diz assim: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Aqui já sabemos que era o profeta Jeremias, Deus falando com o profeta Jeremias, ele ainda muito novo, e Deus falou assim: olha, antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Foi Deus que já formou ele no ventre da mãe como profeta. Então, muitas pessoas dizem que não existe a predestinação. Existe sim. Acho que é em Hebreus também que diz que eu te predestinei, justifiquei e te glorifiquei. Então, tem pessoas sim predestinadas para o quê? Para fazer a obra de Deus. As pessoas na terra são predestinadas sim, não todas. Tem pessoas que nasceu para ser médico. Se for motorista, não vai dirigir bem, mas pega ali um bisturi e faz assim uma cirurgia maravilhosa. Tem pessoas que nasceram para ser motorista, né? Que fazem curvas, né? A gente vê esses caminhoneiros aí, eles fazem assim uma curva, eles andam com aquelas carretas que dá gosto se ver, né? Então, cada um é sim escolhido, cada um tem sim uma predestinação. Jonas, ele foi predestinado a pregar para Nínive. Ele não deu ouvido a Deus, ele desobedeceu a Deus. Em vez de ir para Nínive pregar para aquela cidade que estava ali para ser destruída pelo próprio Deus, ele pegou o navio para Tarsis. E ele foi lá para Tarsis e já sabemos o que aconteceu com ele. Veio o vento, né? E ali quase a destruiu o navio que ele estava. E muitos se sacrificaram, jogaram tudo que tinha deles dentro d'água, pensando que o navio estava muito, muito pesado. Mas o peso que tinha naquele navio, quem era? Era Jonas. As pessoas perderam muito com isso. Portanto, eu digo agora, ó, você que anda com pessoas que foram escolhidas por Deus e não querem fazer aquilo que Deus manda, né? Estão em desobediência a Deus, você também está passando por perigos eminentes. Por isso que muitas vezes acontecem coisas com as pessoas, porque as pessoas estão em lugares errados com pessoas erradas. Pessoas que foram predestinadas por Deus para fazer algo maravilhoso por uma nação, algo maravilhoso por qualquer pessoa, por a obra de Deus, mas estão em lugares errados, né? E as pessoas que se ajuntam com elas também perdem. Aquelas pessoas lá naquele navio perderam tudo que tinha, jogaram tudo dentro do mar, pensando que o navio estava afundando, porque estava muito pesado. Mas no momento que eles conheceram, o próprio Jonas reconheceu e disse: o peso aqui sou eu, me jogue no fundo do mar, porque vocês não vão naufragar. Então, quem está com o Jonas, fazendo negociação com Jonas, quem está morando com Jonas, quem está fazendo alguma coisa que Deus não mandou fazer com Jonas, vai perecer, vai perder, e muitas vezes perde até a vida. Então, tem muitas pessoas que são ali predestinadas. Quando Jonas decidiu a se jogar no fundo do mar, diz a palavra que veio um grande peixe e o levou para Nínive. E Deus mostrou que quando ele predestina, tem que fazer, tem que cumprir. E ali ele pregou para Nínive, e o rei de Nínive se converteu, proclamou ali um jejum até para os animais, e se converteu ao Deus vivo. por causa de uma pregação só de Jonas.
por causa do milagre de Jonas, que ele apareceu na beira daquele mar, saindo de dentro de um peixe. Olha que maravilha, olha que maravilha. Alguém estava lá na beira do mar e viu um homem sair de dentro de um peixe. Que milagre! Então todo mundo saiu a correr e dizer para todo mundo: olha, um homem saiu de dentro de um peixe e ele vem aí. E esse homem queria falar com o rei de Nínive, né? E ali o rei de Nínive teve que ouvir, e ali se converteu ao Senhor e mandou que todos se convertessem ao Senhor. Então, quando uma pessoa é determinada por Deus para fazer algo, se a pessoa não faz, muitas vezes existe muitas mortes, sabe? Muitas destruições, improsperidade, muita coisa. Quando a pessoa é predestinada para fazer algo para Deus, não adianta tentar muito longe. Tem até uma música que diz: você não vai conseguir, sem a ajuda de Jesus do lugar não vai sair. Então não tente ir sozinho, né? Eu tentei sozinho e quase me acabei. Tem um louvor que diz, né? Não tente ir sozinho, né? Você não vai conseguir. Então, tem pessoas que são do ventre da mãe, escolhida pelo Deus vivo. Quando não consegue levar aquilo que Deus fez, nós não conseguimos ficar calados. Porque Deus, a palavra dele está dentro de nós a todo momento, querendo dizer: vai, faz. E nós temos que fazer. E é por isso que eu estou aqui, nesse momento, porque eu não conseguia ficar calada. E eu queria estar passando essa palavra para você. Deus aqui, ele escolheu Jeremias. Lá ele escolheu Jonas, né, para pregar para Nínive. E aqui ele escolheu Jeremias do ventre da mãe. No ventre da sua mãe ele formou, Deus o formou. E deu ele para profeta das nações. E a ele mesmo, Deus, dentro da madre da sua mãe, ele santificou. Deus santificou Jeremias desde o ventre da mãe. Jeremias começou a pregar, né, a profetizar, a dizer para as pessoas. Muitos pensam que profetiza é para profetizar somente o bem. Não, é para falar o que Deus mandou. São pessoas que Deus escolheu para falar através da boca daquela pessoa. E Deus santifica desde a madre, desde o ventre da mãe. E muitas vezes não sabemos disso, por isso que não temos sossego, não temos prosperidade. Vamos aqui acolá, mas estamos sempre perdendo, porque não estamos fazendo o que Deus mandou. Então eu não sei o que foi que Deus mandou você fazer. Se é Deus de verdade, você tem que fazer para que você mesma seja feliz. Você mesma quer dizer pessoa, você, homem, mulher, veja o que Deus te mandou fazer. Volta às primeiras obras, volta a fazer o que Deus te mandou, em nome de Jesus. Aí diz Deus que santificou ele para as nações, né? Então disse eu: Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Era Jeremias ali dizendo: Senhor, eu sou um menino ainda, e eu muitas vezes não sei falar, muitas vezes não sei, como muitos intelectuais por aí, mas estou entregando a minha boca para que Deus possa, através de mim, falar para quem Ele quer falar, como foi aqui o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, ele profetizou para muitas nações, para a nação de Israel, né, na época, e ali vieram os profetas mentirosos. Nabucodonosor ali, ele levou o seu povo cativo, mas os outros profetas diziam: não, é só um pouquinho, é só por um pouquinho de tempo, não tem problema não, vocês vão sair desse cativeiro, vai ser por pouco tempo. E Jeremias dizia: não vai ser por pouco tempo, pode plantar vinhas, pode casar, dar-se em casamento, ter família, porque vai ser por muito tempo. E ali eles prenderam ele num poço, jogaram num poço de lama, né? Prenderam aquele homem, fizeram ele escarcéu com o seu nome, com a sua vida. Mas aqueles que profetizaram de bem,
Deus os recolheu, Deus os matou. E Deus ali disse para Jeremias: estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me a boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então Deus falou para Jeremias: eu coloco as minhas palavras na tua boca. E hoje Ele está dizendo para mim, Ele está colocando sim a sua palavra na minha boca. Eu não poderia ficar de pé, eu não poderia ficar em casa, eu não poderia ficar sem trazer essa palavra para quem quer ouvir. Não sei quem vai ouvir, mas quem vai ouvir é que Deus determinou para ouvir. Aí diz: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, para arruinar, e também para edificar e plantares. Porque há tempo de plantar e há tempo de arrancar, né? Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E ele disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então Deus vela quando Ele determina que uma pessoa vai ser profeta, que uma pessoa vai levar a palavra de Deus a toda criatura, ou a algumas criaturas. Quando Deus diz que vai, tu tem que ir, porque senão tu não fica sossegado, não fica... está faltando alguma coisa, e é o que Deus está falando comigo hoje, fazendo comigo hoje. Disse assim: disse-me, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. E Deus vela sim pela sua palavra para cumprir. Ele deu Jeremias para profeta das nações. Desde o ventre da mãe, ele foi escolhido profeta das nações. E veja bem, ele não te deu e não me deu para profetizar talvez para muitas pessoas, para nações inteiras, mas Deus nos preparou para fazer alguma coisa, né? E no 16 ele diz assim: eu pronunciarei os meus juízos contra o meu povo por causa de toda a sua maldade, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos e se curvaram diante das obras das suas mãos. Isso aqui era ele, já o profeta Jeremias, falando para aquele povo, dizendo: olha, vocês não voltam-se para Deus, vocês andam atrás de imagem de escultura, vocês andam atrás de vários tipos de coisas, mas para mim vocês não voltam. Houve um rei que Deus disse: olha, ficou doente dos pés, o rei Asa, ele ficou doente dos pés. Antes dele ir buscar a Deus pela sua cura, ele foi buscar os médicos, e Deus ali disse: olha, tu vai morrer, tu não vai sair dessa cama, tu vai morrer, porque não viesse buscar a mim pela tua cura. Eu sei que Deus está falando com alguém hoje, amém? Aí diz: tu, pois, cinge os teus lombros, levante e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não temas diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Não vamos temer, eu não vou temer ninguém. Eu não vou temer ninguém. Ninguém que se levantar apontando o dedo para mim, falando quem é essa para dizer que é profeta, eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber, porque eu temo a Deus, eu não temo aos homens, não, eu temo a Deus. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna e ferro, e por muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarei contra ti, mas não pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aquele povo vieram contra Jeremias, né? Colocaram ele num poço, fizeram tudo, mas a palavra de Deus foi cumprida do jeito que Jeremias profetizou, foi cumprida na vida daquele povo. Aquele povo ficaram 70 anos naquele cativeiro, puderam casar-se, viver, ter filhos, ter netos, né? E como ele falou, eles, do jeito que o Jeremias, o profeta Jeremias, que foi escolhido do ventre da mãe para profetizar, aconteceu. A pessoa, quando fala verdadeiramente de Deus, que é Deus que está profetizando, falando através da sua boca,
a profecia se cumpre, porque ele disse: eu velo pela minha palavra para cumpri-la, né? E ele não deixa, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus é comigo, Deus é com as pessoas as quais ele levanta para profetizar. Aí muitos querem ser como Jeremias, profeta das nações. Muitos não aceitam pouca coisa, um pouquinho, as mesmices. Não, você pode ser que não seja profeta para as nações. Só foi Jeremias aqui na Bíblia que foi escolhido. Talvez você foi escolhido para profetizar para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 10, não sei. Mas se Deus te escolheu para levar a palavra dele, se Deus escolheu para profetizar para alguém, faça, abra a sua boca e faça. Aqui eu fiz um estudozinho que diz assim: com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou mais de 3.000 homens, fora as crianças e as mulheres, né? E Jacó só tinha uma botijinha de azeite, só a única coisa que ele saiu da mãe dele, lá da terra da mãe do pai dele. Quando ia fugindo ali do seu irmão, ele só tinha um vidro de azeite, uma botijinha de azeite. Ali ele derramou aquele azeite naquela pedra e ofereceu a Deus. O que é que você tem de melhor na sua vida? Eu não estou te falando que é para pegar todo o teu dinheiro, casa, carro, vender e dar na obra de Deus, não. Que isso aí é um jeito de enganação às pessoas. Muitos que fazem isso estão enganando a multidão. Né? A multidão que quer enricar, a multidão que só pensa em dinheiro. Eu estou dizendo que o que ele tinha, ele ofereceu para Deus com amor. Não foi que ninguém mandou, foi de dentro dele veio aquele prazer de oferecer. E Jacó foi reconhecido como ele foi o pai das 12 tribos, né, de Deus lá em Israel, né? Ele é conhecido o pai das 12 tribos. Então é reconhecido o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é aquele que trouxe verdadeiramente a promessa de Deus para aquele povo, com as 12 tribos de Judá, né? Então, e Deus abençoou. Veja bem, uma viúva, né, que estava ali passando fome com o seu filho. Ela estava buscando ali uns gravetos, né, para fazer um bolinho e comer, e disse que morrer porque não tinha mais nada. Ela tinha um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite numa botija. Chegou o profeta Elias e disse: olha, faz um bolo para mim. E ela fez. Ela reconheceu que era um homem de Deus que estava ali faminto e pedindo. Ela reconheceu, deu aquele melhor para o homem de Deus, o primeiro. E desde então, até que chegasse comida na terra, tivesse prosperidade na terra, ela nunca mais faltou, nem a farinha do azeite da panela faltou, e nem a botija de azeite esvaziou. Ela teve comida para ela, para o profeta Elias e para o seu filho, até que chegasse colheita na terra, né? Então era um pouquinho só de azeite, um pouquinho só de farinha, e ela fez. Então eu não sei para quem Deus está falando agora. Se você tem um pouquinho, faça com Deus, em Deus e para Deus. Faça, tem um pouquinho, não estou falando de dinheiro para encher os bolsos dos pastores ricos, não, gente. É isso que eu não estou falando isso. Mas o que você tem, faça, confie em Deus, diz: Deus seja comigo, né? Eu vou plantar, eu vou colher, eu vou comprar isso e vou vender e vai dar tudo certo. Eu vou fazer o que eu tenho na minha mão para fazer. A palavra de Deus diz assim: tudo que vier na tua mão para fazer, faça. Em 2 lugares está falando isso aí, né? Em Eclesiastes e em outros lugares mais. O que vem, e no tempo que Saul foi para a casa dos profetas, mandado pelo Samuel, quando chegou lá, Samuel disse: olha, faz tudo na tua mão que vier para fazer. E ali ele fez, ele começou a profetizar junto com os profetas. E dali ele foi ungido rei, primeiro rei de Israel. Então, o que está na tua mão para fazer, faz. Diz: Deus, seja comigo.
Sabe, se é vender alguma coisa, se é trocar alguma coisa, não tem problema, troca, vende, constrói, alguma coisa, é pouquinho, mas é tão pouquinho, mas com Deus vai ser valorizado, com Deus vai ser multiplicado. Coloca na mão de Deus e vai, não é só orar, oração, é orar e agir, ação. Então haja, o que é que você tem? Né? E o que é que tem de bom dentro de você? Então o que tem de bom dentro de você, coloca na mão de Deus e vai prosperar melhor ainda, porque Deus é um Deus de bondade, benignidade. Se você tem algo de bom para fazer para os outros ou para quem quer que seja, faça, porque Deus é contigo, Deus vai prosperar. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. E também Eliseu teve aquela mulher viúva também que chegou diante de Eliseu e disse: Senhor, o meu marido era teu servo, ele morreu e deixou dívidas, né? E os credores querem pegar os meus filhos como escravos. Ele disse: o que é que tu tem aí? Ela disse: a tua serva não tem nada. Nunca diga que não tem nada. Nunca diga, não dá, não posso, não vou conseguir. Não diga. Diz, eu tenho, e Deus é comigo, e Deus vai abençoar, porque Deus abençoa. Ela disse: tua serva não tem nada, senão um pouquinho de azeite numa botija. Então não tem nada. Ele disse: então, mas você tem um pouquinho? Ela disse: tem um pouquinho de azeite. E ali ele disse: olha, pode arranjar vasilha. E tudo, quando ela derramava aquele azeite nas vasilhas, as vasilhas se enchiam. E ele disse: agora paga a tua conta, a conta que teu marido deixou, né, para pagar, e vai viver do resto com os teus filhos. Então Deus multiplica, Deus faz maravilhas. Então coloquemos tudo na mão do Senhor, mas não é colocar e ficar esperando Deus fazer, não, porque Deus não faz nada, não. Deus faz quando nós fazemos, Ele nos ajuda, Ele nos dá um entendimento. Se você tem alguma coisa, faça com esse alguma coisa que você tem na sua mão para fazer. Vá em frente, levanta e anda. Amém? É essa palavra de Deus que eu tinha para cada um de nós, né? Não é só para mim, é para nós. Amém?